Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extração líquido-líquido. E o nosso grupo é composto pelo Felipe, pelo Gustavo, pela Júlia, pela Luísa, que sou eu, e pelo Pedro Henrique. Vamos falar um pouquinho da introdução e fundamentos, depois sobre o equilíbrio líquido-líquido, os tipos de extração, a técnica de seleção de solvente para essa extração, os equipamentos de extração e vamos apresentar um exercício prático com resolução. Começando aqui pela introdução e fundamentos, a extração líquido-líquido nada mais é do que o ato de extrair um líquido que está em conjunto com outro líquido, podendo ser dois ou mais líquidos. E essa extração se dá por conta da diferença das fases, por uma fase ser mais immiscível se comparado a outras, né? E essa separação, ela vai ocorrer por conta da afinidade do soluto em cada uma das fases. E a gente define as fases como a fase que contém o soluto, ou fase de alimentação, que também pode ser chamada de fase é, enriquecida de soluto, ou de fase que recebe o soluto, que é a fase extratora, também conhecida como fase empobrecida de soluto. E esse processo de extração líquido-líquido pode se repetir diversas vezes para que uma maior eficiência seja alcançada, dependendo do que se espera. Aí pensando onde que a gente encontra isso, né, mundo afora, fora dos livros, eu trouxe aqui algumas aplicações industriais de onde nós encontramos esse tipo de extração líquido-líquido. E principalmente encontramos na indústria química, na farmacêutica, na alimentícia e na petroquímica. Na indústria química, ela é utilizada para a produção de ácidos e bases de misturas, além de na purificação de solventes para a remoção de impurezas de solventes orgânicos, perdão. Já na indústria farmacêutica, ela é muito utilizada para a extração de princípios ativos. Então, se tem uma erva medicinal ali, a extração é utilizada para que esse princípio ativo seja retirado da planta. Na indústria também a gente tem a purificação de medicamentos. Nesse caso, seria para remover impurezas de medicamentos sintéticos. Já na indústria alimentícia, é utilizada para a separação de ácidos graxos de óleos vegetais, para a produção de margarina, por exemplo. E também é muito utilizada para a extração de aromas e corantes de frutas e vegetais. Por fim, na indústria petroquímica, ela é utilizada para a separação de hidrocarbonetos leves de misturas de petróleo bruto. E, último, mas não menos importante, para a remoção de enxofre dos combustíveis fósseis, para que a gente possa reduzir o impacto no meio ambiente na hora dessa queima, né? Para diminuir a poluição e a emissão dos poluentes e dos sulfetos. Agora nós vamos pontuar algumas diferenças entre a extração líquido-líquido e o processo de destilação. Aqui a gente vai tratar que são processos semelhantes com os seus objetivos, né? Em relação aos objetivos, mas o modo de se fazer ele é bem diferente. Bom, primeiro, a extração líquido-líquido ele é ideal para os compostos que eles são termossensíveis, ou seja, eles se decompõem em altas temperaturas. Então, se eu esquento muito algum dos compostos que eles estão misturados entre si, né, eu posso perder algum por ser muito volátil, ou, né, e aí o que acontece? Nessa relação também, na líquido-líquido, é interessante a gente trabalhar com pontos de ebulição parecidos. Porque quando na destilação, né, que eu vou falar daqui a pouco, depende que os pontos de ebulição sejam um pouquinho diferentes para eu poder ter a condensação na coluna e tudo mais. Na extração líquido-líquido, se os pontos de ebulição forem semelhantes, isso não faz diferença, porque ele não é aquecido para poder ter a separação. E aí a extração, né, líquido-líquido, então, concluindo, a gente tem que ele se baseia na diferença de solubilidade dos compostos em dois solventes immiscíveis. Bem, agora em relação à destilação, ela é indicada, né, para as misturas de líquidos com pontos de ebulição mais diferentes, e aí a partir do ponto de ebulição a gente vai ter essa separação dos compostos. Bom,
Avançando aqui, eu fiz uma tabela para explicar melhor ainda mais essas diferenças. Então, o princípio da extração de líquido-líquido é a diferença de solubilidade e a destilação de volatilidade, ou seja, relacionado à temperatura. Os fatores que vão influenciar o líquido-líquido também é a temperatura e polaridade, mas aqui na destilação a gente pensa também na ebulição, que é quando de fato aquele líquido vai virar vapor. Em seguida, a gente tem a separação, então, novamente, baseado na solubilidade seletiva. Então, eu tenho um composto se dando melhor com outro se solubilizando em outro. Então, a partir daí do líquido-líquido, eu consigo separar esses outros dois líquidos. E, em relação à destilação, é a volatilização seletiva. Em relação à energia, a extração líquido ela é menos energética, ou seja, ela economiza energia, porque eu não preciso aumentar a temperatura de ebulição para separar os dois líquidos. E quanto à destilação, eu preciso de uma energia térmica para forçar uma vaporização. E as aplicações aqui, ela funciona bem para purificação de compostos orgânicos, separação de metais, a extração líquido-líquido, e a destilação para produção de bebidas, refino de petróleo e outros tipos de indústria também. Bom, aqui focando mais na parte energética, né? A gente não, né? Como eu já acabei adiantando antes, a energia utilizada aqui na extração líquido-líquido não vem da energia para aquecer, né? A gente não precisa aquecer na extração líquido-líquido. A única energia que a gente vai estar utilizando é principalmente para agitar as misturas e separar as fases. Enquanto na destilação não, eu preciso de uma energia térmica e com isso eu gasto mais energia e ele pode ser um limitante nos processos industriais, dependendo do volume, dependendo do produto, que pode ficar muito caro, por exemplo. Então, fica o questionamento. Qual processo eu devo escolher para poder fazer a minha separação de líquidos? Então, a extração líquido-líquido ou a destilação? Bom, a gente tem que considerar 4 pontos importantes. Primeiro é a natureza dos componentes. Então, se a gente vai estar separando aqui os líquidos em relação à sua solubilidade ou em relação à sua volatilidade. Então, solubilidade, escolho a extração líquido-líquido. Se não, destilação. Depois, estabilidade térmica. Lembra que eu comentei que a extração líquido-líquido ela não precisa de aquecimento. Então, compostos mais termosensíveis eles devem ser feitos por meio de extração líquido-líquido. O custo. Então, os custos solventes da energia utilizada. Então, aquele questionamento, né, que eu estava falando até agora, então eu preciso de mais energia térmica para destilação, então será que é tão interessante assim eu usar esse tipo de separação? E a pureza desejada. Geralmente, por a gente estar trabalhando com diferença de volatilidade, ela fica mais precisa e mais concentrada, né? Então, a destilação também, ela proporciona produtos mais puros. Então, isso é algo que também tem que ser levado em consideração. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de extração que existem e os procedimentos envolvidos em cada uma delas. E a gente separou aqui 3 tipos principais para apresentar. Então, primeiro, a extração simples. A extração simples vai consistir em uma única etapa de contato entre a fase de alimentação, que é a fase que contém o composto-alvo que deve ser extraído, e o solvente. É um processo direto e ele é idealmente utilizado quando o soluto tem alta afinidade pelo solvente, para que ele aconteça de maneira mais rápida, né? Para que o processo seja mais eficiente. E é justamente por conta da sua rapidez e da simplicidade operacional que esse tipo de extração é amplamente utilizado, quando o objetivo é extrair esses compostos em alta concentração. Alguns exemplos de aplicação da extração simples vão incluir a extração dos óleos essenciais, por exemplo, como o de lavanda, e também a separação de ácidos graxos dos vegetais para a produção de biodiesel. Depois a gente trouxe aqui a extração múltipla, que, diferente da extração simples, ela vai ter múltiplos estágios de equilíbrio e várias fases, porque o objetivo é alcançar maior eficiência na extração, por conta dessas várias etapas de equilíbrio que ela vai ter. Então, em cada estágio, o solvente que está fresco vai capturar mais soluto e vai acumulando essa eficiência. É um método mais versátil e ele é utilizado principalmente quando a gente quer recuperar compostos em baixa concentração, como, por exemplo, os princípios ativos em alguns medicamentos ou na purificação de alguns alimentos. E aí, apesar de ser um processo mais complexo, o resultado vai ser uma recuperação maior de soluto com menos desperdício de solvente por conta dessas várias etapas e desses vários estágios de equilíbrio. Aqui a gente trouxe uma representação de como seria um processo de extração
Tanto simples quanto múltiplo, aqui a gente tem 2 etapas, mas a simples seria com uma única etapa, só para representar de maneira mais visual como que eles ocorrem. E aí, em terceiro lugar, a gente trouxe a extração contracorrente, que ela vai ser utilizada para processos contínuos em grande escala, porque ela ocorre com a fase de alimentação e o solvente fluindo em sentidos opostos. E aí, conforme eles vão fluindo nesse sentido oposto, eles vão criando um gradiente constante de concentração que vai maximizar a transferência de massa. Essa técnica é principalmente utilizada para otimizar o uso do solvente. Então, ela é aplicada em indústrias como de biocombustíveis, por exemplo, para separar os subprodutos, ou na hidrometalurgia, para a gente conseguir recuperar metais valiosos em soluções aquosas. Aqui a gente também trouxe um exemplo de como funciona essa extração contracorrente. Então, a corrente de alimentação entra por um lado e no outro sentido vai o solvente, e aí ocorre a extração ao longo dessa coluna. E aí, para cada tipo de extração, a seleção do solvente é uma etapa crucial para que a gente consiga garantir a eficiência, a seletividade e a viabilidade econômica de todo o processo, além de atender todas as demandas que a indústria e também do meio ambiente precisam. Então, tem alguns critérios que estão envolvidos na seleção desse solvente, para garantir a qualidade do processo. Então, os principais vão envolver alta solubilidade para o composto-alvo e baixa solubilidade para outros componentes, porque a gente quer justamente a extração do composto-alvo. Então, isso vai promover a seletividade que a gente deseja. Além disso, algumas propriedades como a densidade, que tem que ser diferente para facilitar a separação, e a toxicidade para atender às normas ambientais. Além disso, a gente tem que levar em consideração a tensão interfacial do solvente para que facilite a formação de gotas e a separação, a reatividade química, porque ele não deve reagir com outros componentes que não sejam o composto-alvo, que é o que a gente quer extrair, o ponto de ebulição, que é o fator crucial que vai facilitar essa recuperação do composto por destilação, e o custo, porque a coisa mais importante do solvente é ele ser economicamente viável para que a gente consiga utilizar num processo, numa indústria de grande porte, por exemplo. Então, tem que ser viável e tem que ser aplicável para diversos tipos de processo. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de solvente. Dentre os mais utilizados, a gente tem os éteres, por exemplo, como o éter etílico, que vai oferecer maior volatilidade e eficiência dos processos, as cetonas, que vão ser mais utilizadas em processos industriais, os álcoois, que vão ser ideais para extrair os compostos que são mais polares, e os hidrocarbonetos, como o hexano, por exemplo, que são muito empregados na extração de óleos vegetais, e a água, que é o solvente universal, que é aplicado nesses processos mais simples e sustentáveis. Então, todos esses critérios de seleção vão garantir que o solvente escolhido não só seja mais eficaz na extração, mas que ele também seja reutilizável e contribua para processos mais sustentáveis. Bom, agora que a gente já falou sobre os tipos de extração e as principais características que são consideradas para a seleção do solvente, é importante falar dos principais equipamentos que são utilizados nesses processos. Então, primeiramente, em relação aos misturadores e decantadores. Eles vão ser os equipamentos clássicos utilizados na extração líquido-líquido e são compostos por tanques de agitação e decantação, utilizados para misturar as fases e promover uma separação com base principalmente na diferença de densidade entre os líquidos. Eles vão operar principalmente em sistemas de corrente cruzada ou contracorrente e são ideais para processos que têm poucos estágios de separação, poucos andares para separação. Eles têm capacidade de tratar em grande volume e oferecem um tempo de resistência elevado, o que é muito importante para a indústria química, por exemplo. Então, eles são bem aplicados para extrações de grande escala, como na produção de alguns compostos orgânicos, e nessa indústria química que é maior e mais amplamente utilizada. Aqui a gente trouxe uma imagem de um misturador e decantador, então dá para ver que o solvente entra por um lado e a corrente de alimentação, que tem o composto-alvo, entra pelo outro, e aí elas vão ser misturadas para facilitar o processo de separação. Depois a gente tem a coluna de extração, que elas vão ser utilizadas quando é necessário um grande número de estágios de separação. Essas colunas podem ser estáticas, que vão ter pratos ou enchimentos para promover o contato entre as fases, ou agitadas, que vão utilizar discos rotativos ou alguns pulsadores para intensificar essa transferência de massa entre os líquidos. Enquanto as colunas estáticas vão ocupar mais espaço, as agitadas são mais compactas e flexíveis e elas são preferencialmente utilizadas nas operações industriais mais modernas hoje em dia, como na purificação de alguns alimentos e produtos farmacêuticos, por exemplo.
Aqui a gente também trouxe algumas imagens de diversos tipos de coluna. Então aqui uma coluna com enchimento, a coluna de pratos e a coluna de spray, que são diferentes compostos ali dentro para facilitar esse processo de separação. E por último, os extratores centrífugos, que vão utilizar a força centrífuga para acelerar a mistura ou separação das fases. Eles são muito eficazes para sistemas que têm baixa viscosidade. Eles têm um tempo de resistência extremamente baixo, então eles são mais utilizados na indústria farmacêutica para processos que são mais rápidos e precisos, que não são em grande escala, como no caso dos misturadores, por exemplo. Então, um exemplo de aplicação é a purificação de antibióticos, que é um processo mais rápido ali, que vai precisar de um tempo de resistência menor. Aqui a gente também trouxe uma imagem para representar como é que seria uma máquina centrífuga. Dá para ver que ela é menor em relação aos outros por conta desse tipo diferente de operação. E para finalizar, a gente trouxe aqui uma tabela que vai comparar as vantagens e desvantagens dos equipamentos. Então, o misturador decantador vai ter uma eficiência maior, bom contato das fases, só que ele necessita de muito espaço, tem um número de andares limitados e o custo de instalação é mais alto. As colunas estáticas vão ter um custo de investimento mais baixo, custo de operação mais baixo, só que a desvantagem é que ela tem uma eficiência menor do que o misturador decantador, por exemplo. As colunas agitadas vão ter facilidade para dispersão das fases e o custo de investimento mais baixo, só que ela também tem dificuldade na separação de sistemas com diferenças de densidade baixa. E já o extrator centrífugo, ele vai separar a mistura com diferenças de densidade baixa, só que os custos de instalação são mais elevados, né? Os custos de operação e manutenção são mais elevados, o que dificulta um pouco a sua aplicação. Bom, depois de detalhar melhor sobre os equipamentos, aqui a gente inaugura a parte de regime de operação. Então, na nossa extração líquido-líquido, a gente tem dois tipos de regime. O primeiro dele é o contínuo e depois o descontínuo. E aí a escolha dele, né, de qual vai ser utilizado, vai depender muito de características do processo, de escala de produção, dos objetivos. Então, os dois eles vão atender demandas muito específicas. Bom, para começar pelo contínuo, os materiais eles entram e saem do sistema de maneira contínua, então a gente tem uma linha de produção única, e ele se mantém as condições de operação constantes ao longo do tempo. Então, por ser uma máquina só, a gente tem com que seja constante e que ele não sofra interrupções durante a preparação, durante a produção. Aqui as principais vantagens, elas moram no melhor controle do processo, porque justamente eu estou tratando de uma máquina só, e eu poder trabalhar com economia de escala. Então aqui ele admite, né, como se fosse uma linha de produção, né, uma esteira de produção, eu admito maior produtividade, maior economia de escala, porque eu consigo trabalhar com volumes maiores de produtos. E aqui também a gente tem menos mão de obra por ser uma linha única. Só que em contrapartida a gente tem um alto investimento inicial, porque por se tratar de uma máquina muito complexa, que faz várias etapas do processo, a gente tem uma máquina mais cara e maior, portanto. E aí o erro também ele vai ser acumulativo. Então, se eu erro alguma coisa no início da minha produção, eu vou carregar isso até o final, porque, né, novamente, a gente tem um sistema contínuo. Então, é um sistema que ele entra e sai da mesma máquina. Então, o erro acumulativo eu vou carregar pelo meu lote inteiro. E ele também vai ser de difícil ajuste, porque se eu precisar parar a produção no meio para consertar um ponto do meio da máquina para poder, né, para resolver qualquer problema, eu vou ter que parar a minha produção inteira para poder consertar essa questão. Agora, o descontínuo, a gente tem um processo iniciado em carga, de todos os materiais eles ocorrem em bateladas, ou seja, são pequenos ciclos de operações independentes. Então, enquanto no contínuo a gente tinha uma linha de produção, no descontínuo a gente tem várias células produtivas. Então, uma célula, ela depende uma da outra, porque ela vai passar pela célula 1, pela célula 2, pela célula X, só que elas são independentes entre si também, porque elas, enquanto eu estou produzindo na minha célula X, na minha célula 1, 2, X menos 1, eu não vou estar dependendo da minha produção em X. Bom, as principais vantagens disso é a flexibilidade, então justamente por causa disso que eu estou comentando, elas são meio que isoladas. O baixo investimento inicial, porque eu tenho máquinas individualizadas, vamos dizer assim, então elas exercem geralmente uma ou duas funções, e eles são mais fáceis de operar também pelo mesmo motivo, por executar menos funções. E as desvantagens aqui, que a gente tem uma produção mais lenta, então, por exemplo, eu tenho que mover os meus produtos, né, em execução de uma célula para outra, então ele acaba sendo mais lenta, e aí eu aumento o meu work in progress, o meu lead time, e aí eu também tenho uma falta de padronização de bateladas, porque eu posso ter lotes diferentes entre si.
E eu vou precisar também de mais de mão de obra, tanto para fazer principalmente para fazer o transporte entre essas bateladas. Bom, jogando isso de novo numa tabela, para ficar mais fácil ainda de visualizar, qual que eu vou escolher, né? Então, primeiro, no regime em relação ao volume do processo. Como eu comentei anteriormente, no regime contínuo a gente tem mais produtividade e mais economia de escala, então ele permite grandes volumes. Enquanto no descontínuo, como eu tenho mais flexibilidade, menos agilidade, menos investimento, né? Eu vou estar tratando de pequenos volumes aqui, produtos mais personalizados, vamos dizer assim. Taxa de transferência de massa conversa bastante com o volume, então no contínuo eu consigo trabalhar com muito mais produto de uma vez em relação ao descontínuo, que é uma baixa transferência. E a natureza do produto, então o descontínuo a gente consegue perceber que são produtos mais sensíveis, mais exclusivos, então eles são mais sensíveis à variação de temperatura e pressão. E aqui a disponibilidade de matéria-prima. Então, por exemplo, se eu tenho uma matéria-prima ofertada durante o ano inteiro, se eu tenho um produto que ele sai bastante, é preferível fazer uma abordagem contínua, porque eu vou ter isso sendo atendido a todo momento. E aí, como exemplos aqui de aplicação, a gente tem no regime contínuo a produção de papel, refino de petróleo e produção de polímeros, e no regime descontínuo a gente tem a produção de fármacos, tintas, alimentos, produtos químicos finos. Então agora a gente vem para o balanço de massa na extração líquido-líquido. Ele é baseado na conservação de massa, ou seja, o que entra em um sistema deve ser igual a tudo aquilo que sai dele, ajustado pelas acumulações ou reações químicas presentes no processo. Os componentes dessa etapa, eles são o solvente, o soluto e a fase diluente. Com isso, a gente chega na nossa primeira equação, a equação básica de balanço de massa geral, F igual a I mais R, onde o F ele é a mistura de alimentação com soluto e diluente, o E ele é o extrato, a fase rica em solvente e soluto, e o R é o rafinato, que é a fase rica em diluente menos o soluto. Então, a gente consegue ir além e chegar na próxima equação, que é o balanço sobre o produto. É a mesma fórmula, só que agora a gente multiplica cada uma das constantes por x dela mesma. Então, o f vezes x de f igual o e vezes x de e, mais o r vezes x de r. O xf, xe e xr eles são as frações mássicas ou molares do soluto em cada uma das correntes. Com isso, a gente vem para os princípios fundamentais. O primeiro deles é o equilíbrio de fases. Em cada estágio, as concentrações do soluto nas duas fases, extrato e rafinato, são relacionadas por coeficientes de partição. A transferência de massa, o soluto ele migra entre as fases até atingir o equilíbrio, movido pela diferença das concentrações. E agora a gente tem também a diferença entre os sistemas, sendo o sistema monofásico, ou pré-mistura, que ele ocorre antes da separação. As substâncias estão apenas misturadas. E o sistema bifásico, que ocorre após a adição do solvente, as fases se formam com base na immiscibilidade de cada uma delas. Então, a gente vem para as nossas formulinhas do teor dissoluto em cada fase. A primeira é o coeficiente de partição, que eu vou explicar melhor no slide a seguir, porque ela é um pouquinho mais importante. A próxima fórmula é o equilíbrio de fases, que é y igual a k vezes x, onde o y é a concentração no extrato, o x é a concentração no rafinato. A próxima é o número de estágios. Ele serve para sistemas de múltiplos estágios e onde pode utilizar o método gráfico ou equações como essa, onde o N é o número de estágios teóricos necessários para alcançar uma separação desejada, o CF ele é a concentração do soluto na alimentação, o CR ele é a concentração do soluto no produto de resíduo ou saída, o CE ele é a concentração do soluto no extrato ou fase enriquecida, e o E ele é a eficiência de separação por estágio ou relação de enriquecimento por estágio. Essa forma ela calcula quantos estágios são necessários para que a partir de uma alimentação com concentração CF, seja possível obter um resíduo com concentração CR e um extrato com concentração CE, dado que cada estágio tem uma eficiência E. Bom, então vamos para o que realmente interessa, o que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios e identificar as concentrações? Vamos então para os diagramas ternários, que são gráficos triangulares que vão representar as composições de equilíbrio das fases e cada um dos componentes envolvidos com relação à mistura original. Ou seja, o nosso solvente, soluto e a mistura vão estar caracterizados ali por cada um dos vértices do triângulo. Por meio dele a gente vai poder conhecer a entrada, a saída e a mistura e depois caracterizar o extrato e o rafinado, que são os nossos resultados, digamos assim, né, as fases rica e pobre do componente que a gente quer extrair, justamente nesse caso da extração líquido-líquido, para conhecer a solubilidade do que a gente está mexendo, a nossa mistura em cada questão.
Essa aqui é a cara genérica, digamos assim, de um diagrama ternário. Eu coloquei especificamente esse com furfural, água e etileno glicol, porque ele vai ser o do exercício, então já traçando um paralelo. E aí a gente percebe que esse gráfico ele vai ser utilizado ou para prever o comportamento de sistema de extração líquido-líquido, ou para ajudar a gente a dimensionar os processos e escolher as condições operacionais, e também para entender como é que o soluto se distribui entre as fases. Mas o que são cada uma dessas regiões e pontos do gráfico? Bom, a gente tem uma região de uma fase que a gente não vai trabalhar muito porque a gente vai estar envolvendo principalmente misturas com duas fases, que tem justamente essa região aqui embaixo, e é ela que vai mudar dependendo de quais forem os nossos compostos, qual for a nossa mistura envolvida. Essa região de duas fases é delimitada por uma curva binodal, ela tem a presença ali de um ponto de mistura, que é a única regiãozinha onde vai ter a mesma composição entre as fases, e ela é marcada também pelas linhas de união ou amarração, que é onde a gente vai posicionar o nosso ponto de mistura para poder achar nos extremos o extrato e o rafinado para ir saber as nossas composições. Então, ok, vamos aprender a interpretar e construir, digamos assim, esse gráfico. No caso de um sistema ternário, né, sem analisar propriamente aquela região de duas fases. Cabe dizer que ele é feito a pressão e temperatura constante, tanto é que a pressão e a temperatura não vão ser fatores importantes ou decisivos nos nossos exercícios, não tem variação. E os vértices representam, à medida de 100% de composição, os nossos componentes puros, seja ele A, B ou C. E aí os lados vão representar as misturas binárias. Vocês podem perceber que tem essa variação de composição de 0 a 100%, e quando a gente for estar observando qual é a composição de cada um desses produtos ou substâncias, a gente vai estar olhando sempre para o lado decrescente, ou seja, que parte do 100% e que vai caindo 90%, 80%, 70%, 60% e assim por diante. Nunca é lá de baixo para cima, é sempre de cima para baixo no sentido da composição e diminuindo. Mas o que a gente vai ter que analisar, na verdade, são essas retas traçadas paralelamente em direção oposta ao nosso vértice, ou seja, oposta à substância que a gente quer conhecer a composição. Então, com relação ao A lá em cima, a gente vai traçar essas retas paralelas, retinhas na horizontal, né? Aumentando, digamos assim, na direção oposta. A mesma coisa para o B e para o C, só que inclinada e cada uma em sua direção. Então, bom, vamos ver um exemplo de como isso funciona. Diga-se de passagem, o diagrama ele não precisa ser especificamente triângulo equilátero, ele pode ser um triângulo retângulo também, como na direita, apesar de que os mais comuns dos sistemas ternários são os da esquerda. Vamos analisar, por exemplo, esse ponto M de mistura. Se a gente traçar essas retas nas direções opostas de A, B e C, a gente consegue observar, sempre indo, lembrando, desse ponto de maior concentração a menor, do 100% ao zero, a gente percebe que o A, saindo justamente dessa aresta da direita descendo, ele bate ali no 20%. Se a gente for olhar o B, partindo dessa aresta da esquerda, que é justamente a que sobe, a gente vai estar observando uns 55% mais ou menos. Se a gente for olhar a composição do produto C, a gente vai olhar para essa aresta de baixo, porque ela justamente vai do 90% ao 0%, digamos assim, olhando da direita para a esquerda, até bater mais ou menos uns 24%. É assim que a gente vai fazer a nossa análise. Cabe dizer que a gente consegue posicionar e identificar os nossos pontos importantes, nossos fluxos, né, digamos assim, da extração líquido-líquido. Então a gente tem a entrada de um solvente, que nesse caso é o furfural, lá no vértice, se ele for puro, por exemplo, então 100%, por isso está lá. A alimentação, que seria a nossa mistura, né, digamos assim, de dois líquidos, que seria letra F, ela vai estar em algum ponto no outro extremo, digamos assim. E o extrato e o rafinado, que são os nossos produtos já separados, né, uma fase líquida no líquido de interesse e uma pó no líquido de interesse. Como é que a gente vai achar eles? Pelos extremos de uma linha de amarração que a gente vai encontrar dependendo da nossa mistura, das nossas composições. E por fim, vale dizer que esse diagrama ele não é imutável, ele sofre influência de alguns fatores, como por exemplo a temperatura. Apesar dela não variar, para níveis diferentes de temperaturas constantes, esse gráfico pode ter uma cara diferente, a região de duas fases vai mudar, como pode ser visto na imagem acima. E também a caracterização. Se for um caso de um par immiscível ou de dois pares immiscíveis, por exemplo, essa região muda completamente a forma dela, então a leitura vai mudar também, os pontos de rafinado e extrato vão mudar. Claro que a maioria dos casos vai usar esse primeiro triângulo mais equilátero, bonitinho ali, mas vale o conhecimento. Então agora a gente vai para o coeficiente de distribuição ou coeficiente de partição que eu falei no slide anterior. O que é esse coeficiente? Ele é uma medida que relaciona a concentração de um soluto nas duas fases, líquidas e miscíveis em equilíbrio. Ele descreve a preferência do soluto por cada uma dessas fases. E a fórmula, como estava no slide anterior, é K igual a CE dividido por CR. O C é a concentração do soluto na fase extrato, fase rica em solvente, e o CR é a concentração do soluto na fase rafinato, que é a fase rica em diluente. Ou seja, essa fórmula representa que um valor alto de K indica que o soluto tem uma maior afinidade pela fase extrato, enquanto um valor baixo de K sugere uma maior retenção na fase rafinato, ou seja, é o oposto daquilo.
Os fatores que influenciam o coeficiente de distribuição, o primeiro deles é a natureza química dos componentes, que são 3 fatores. A polaridade, ou seja, as substâncias polares tendem a se distribuir mais facilmente em solventes polares, enquanto apolares são apolares, conforme a gente vê no ensino médio mesmo. A solubilidade, que indica que a solubilidade do soluto em cada uma das fases determina a magnitude de K, e as interações químicas, ou seja, a ligação de hidrogênio, força de Van der Waals e interações de polo, que podem afetar a afinidade do soluto por cada uma dessas fases. A temperatura são 2 pontos principais. O efeito sobre a solubilidade, ela geralmente aumenta, a solubilidade aumenta com a temperatura, que pode alterar o K, e a mudança na energia livre. A temperatura ela pode influenciar o equilíbrio entre as fases, favorecendo uma em detrimento da outra. A pressão, que é um pouco menos comum em sistemas de estação líquido-líquido, mas pode ser relevante em sistemas altamente voláteis. As proporções das fases, embora o K ele seja uma propriedade intrínseca, a eficiência prática da extração pode ser afetada pela razão entre os volumes das fases. E o próximo, que é a adição de componentes de compostos auxiliares, as substâncias como sais podem modificar o K, o efeito salting out ou salting in. Os efeitos salting-in ou salt-out ocorrem em soluções onde a presença de sais influencia a solubilidade dos solutos, alterando o equilíbrio de distribuição entre as duas fases no processo de extração líquido-líquido. O efeito salting-out reduz a solubilidade do soluto na fase aquosa, forçando-o a se transferir para a fase orgânica, que é o extrato. E, por fim, a pureza dos solventes. As impurezas elas podem alterar as interações entre o soluto e o solvente, afetando o coeficiente de distribuição. Então agora, chegando na reta final, a gente tem justamente a resolução de um exercício para colocar em prova tudo que a gente aprendeu ao longo do trabalho e se a gente está sabendo usar e saber ler e interpretar um diagrama ternário, né? Então o exercício adaptado e o enunciado é o seguinte. A 25 graus Celsius e 101 kPa de pressão, misturam 100 gramas de uma solução com 45% em massa de etileno glicol e 55% de água, com 200 gramas de furfural puro. Então pronto, a gente já sabe a nossa mistura original de líquidos e o nosso solvente que vai ser utilizado. Usando o diagrama ternário de equilíbrio líquido-líquido apresentado, determine as composições das correntes de rafinado e extratos resultantes da mistura. Beleza, vamos para o que interessa. A nossa situação, nossos fluxos vão ser esse aqui. A nossa entrada vai ser constituída de uma alimentação de letra F, ou seja, justamente o etileno glicol e a água que estão misturados lá, e o solvente que é adicionado, no caso furfural puro de letra S. Ok. Isso vai resultar em uma mistura de letra M que, atingindo o equilíbrio, vai dar pra gente o que a gente quer descobrir. O nosso rafinado de letra R e o nosso extrato de letra E, que são os líquidos rico e pobre, justamente dos componentes de interesse, né? Que a gente quer separar. Então a gente vai utilizar um diagrama ternário para identificar quais vão ser essas composições e quantidades no final. Retrazendo aquele gráfico que eu já tinha mostrado, o diagrama ternário padrão para esses 3 compostos é esse aqui. Mas a gente vai primeiro poder traçar já a reta referente à nossa alimentação e ao nosso solvente. Então a gente percebe no vértice o furfural, já que ele falou que é furfural puro, ou seja, 100% de composição, para o S. E aí a nossa alimentação de letra F no outro extremo, batendo ali na região de 45% de etilenglicol e 55% água. Agora a gente vai precisar traçar aquelas outras retas que são nas direções opostas aos vértices, sabe? Aquelas paralelas. E para isso a gente tem que saber justamente nossas composições de cada um desses componentes. E para isso a gente vai fazer um balanço de massa, considerando que tudo que entra é igual ao que sai. Então, no caso, a região de entrada composta por um solvente e uma alimentação vai ser igual à saída ali no caso da região M, da mistura, né? Então, para cada um desses casos, a gente vai ter essas vazões sendo multiplicadas pela composição de cada um dos componentes. E aí, de novo, o que entra é igual ao que sai. Fazendo essas contas, a gente chega nos resultados ali na esquerda. A gente tem uma composição de água na mistura de 18%, 67% mais ou menos de furfural e 15% de etilenoglicol. E lembrando, isso é considerando que a soma das vazões de entrada vai ser igual à vazão de saída, então 100 gramas, 200 gramas resultam em uma vazão de mistura de 300 gramas, e também na região do solvente puro tem 0% de composição dos outros líquidos e 100% daquele, especificamente o furfural nesse caso. Então, voltando para aquele nosso gráfico, agora a gente consegue traçar e colocar cada um daqueles nossos pontos. Se a gente for olhar justamente para o etilenoglicol e pegar o 15% olhando de novo
do maior composição para a menor composição, ou seja, descendo pela aresta da esquerda ali do 100 ao 0%, a gente percebe que bate ali no 15%, ok. Traçamos uma reta. Traçando agora pela mesma lógica do furfural, partindo dessa aresta de baixo e indo da esquerda para a direita, a gente pega ali os 67%, maravilha, traçamos mais uma. E agora com relação à água, 18%, a gente vai fazer essa leitura baseada na aresta da direita, e a gente percebe que, tendo as 3 retas traçadas, tem um ponto ali que coincide, que todas elas se encontram, que é onde a gente vai achar a nossa mistura, nossa composição de mistura, o nosso Mzinho. Pegando esse ponto de mistura, a gente consegue identificar a qual linha de amarração ele se refere. E justamente, como eu já tinha explicado, os extremos dessa linha vão se referir ao nosso extrato e ao nosso rafinado, ou seja, a gente consegue já posicionar e identificar o nosso E e o nosso R, que vão ser nossas vazões de interesse. Então, se a gente for, de novo, aplicar aquela lógica de traçar as retas paralelas na direção oposta, né, no eixo oposto ao vértice de cada um dos componentes, a gente pode fazer isso para o extrato e encontrar as composições de água de 4,5%, de furfural 87% e etilenoglicol 8,5%. Se a gente fazer a mesma coisa agora para o outro extremo, ou seja, para o rafinado, e traçar novamente as retas nos eixos opostos, a gente vai encontrar uma composição agora um pouquinho mais bem distribuída. 10% de água, 56% de rafinado e 34% de etilenoglicol. Reunindo todos esses valores, ou seja, aqueles iniciais da mistura que a gente tinha encontrado pelos balanços, e esses recém-encontrados pelo gráfico de extrato e rafinado, a gente consegue agora fazer um balanço de massa, justamente para encontrar as vazões de R e E. De novo, fazendo entrada igual a saída, só que agora pro lado direito daquela nossa figura. Então, a mistura vai ser a nossa entrada, a nossa saída vai ser extrato e rafinado. A gente tinha 300 gramas de volume, a gente consegue deixar um em função do outro e substituir, novamente multiplicando as composições por cada uma de suas vazões. E aquela conta dá pra gente esse resultado. A gente tem uma vazão de 223,53 gramas de extrato e 76,47 gramas de rafinado. Quando eu digo vazão, me refiro, lógico, à quantidade mássica, digamos assim, de produto que a gente obtém no fim das contas. E aí esse quadro aqui embaixo resume a nossa situação. Resume aquelas nossas entradas de alimentação e de solvente no início com as composições. Tem a fase de mistura, que mescla as duas vazões e as composições. E a gente sai com o rafinado e o extrato, cada um com a sua quantidade de massa e as suas frações, né, em porcentagem. Fazendo as multiplicações considerando 76,47 vezes 34%, 56%, 10%, a mesma coisa para o extrato, a gente consegue justamente a quantidade também mássica de cada um dos nossos compostos, ou seja, conseguimos extrair justamente os líquidos que a gente queria. E esse último slide é mais realmente uma representação visual do que a gente fez. A gente entrou com uma mistura que continha 2 líquidos e por meio de um processo de extração líquido-líquido a gente conseguiu separar. A gente conseguiu obter um líquido bem mais rico em uma substância e um rico mais pobre daquela substância, mais rico em outra, por exemplo. Então a gente percebe justamente pela diferença de cores e composições como é que ficou essa relação. Bom, e agora só para completar a apresentação de slides, aqui mostrando as referências bibliográficas, né, uma compilação delas que a gente utilizou para embasar o trabalho. Então tem, lógico, os livros básicos da matéria, do Faust, do Jean Coples, mas também alguns links da internet nos quais a gente pegou informação. E claro que eu não podia deixar de colocar também os links dos vídeos da professora Karina, que eu usei principalmente para basear os meus slides, né? E é isso, esse é o trabalho. Obrigado pela sua atenção.